Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Como sempre eu vou ser breve, né? Mas vamos lá, cada um tem a sua porção, né? Gálatas 5, a partir do versículo 16. Eu preguei essa mensagem, não lembro se foi em janeiro, na verdade na igreja da irmã da pastora Marisa, que me convidou para falar sobre um assunto, um tema específico lá, e na verdade eu nem sabia que iria pregar hoje, mas enfim, vai ser essa mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Na verdade eu compartilhar um pouco, né, com os irmãos. Bom, Gálatas 5, do 16 em diante, diz assim, é um texto bastante conhecido da igreja. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Até aqui. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, que nesses minutos, poucos minutos que eu irei falar, que seja, meu Deus, os teus lábios falando através de mim, Senhor. Usa-nos, Senhor, nessa noite, para a glória do teu santo nome, Senhor, que aquilo que nós viemos falar aqui possa trazer edificação para as nossas vidas. Seja o Senhor, meu Deus, capacitando-me, Senhor, para falar e capacitando os teus filhos para ouvir com os ouvidos espirituais. Em nome de Jesus, sem ti nada podemos fazer. Então vem sobre nós nesse momento, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Bom, Paulo está nessa carta à igreja da Galácia, né, na Ásia, e aqui ele fala, aqui nesse capítulo 5, ele faz algumas explanações, ele fala um pouco sobre as obras da carne, inclusive nós vemos que a lista dela não termina no versículo 21, porque Paulo ele faz um adendo aí, colocando assim, coisas semelhantes a essa, ou seja, não é só isso, existem coisas que poderia continuar falando, mas são coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? E nessa parte está falando sobre as obras da carne, justamente que no nosso passado, quando não tínhamos Jesus, né, nós que éramos do mundo e não tínhamos Jesus, não digo que todas elas, mas algumas delas dominavam a nossa vida de alguma forma, mas quando conhecemos a Jesus Cristo, como entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a nossa vida está sendo mudada dia após dia, amém? E não pode parar essa mudança, amém? Afinal de contas, existe um poder de Deus nas nossas vidas. Lá em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você for olhar lá a tradução do grego, está falando sobre dínamo, sobre poder, um poder em andamento, um poder que está executando em nossas vidas. Então, esse poder de Deus, chamado Espírito Santo, ele está dentro de nós todos os dias, movendo nos nossos corações. E cabe a nós darmos ouvido ou não à voz do Senhor. Por quê? Porque todos os dias nós temos a opção. O homem tem, entre muitas coisas que se diferencia dos animais, a principal é o raciocínio e o livre-arbítrio, que nós temos, que está ligado diretamente à dimensão da razão. Nós podemos todos os dias escolher a quem servir, como Josué colocou diante do povo: escolhei hoje a quem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele menciona que ele já tinha uma decisão tomada, que ele e a sua casa iria servir ao Senhor. Enfim, dentro de nós há esse poder chamado Espírito Santo de Deus, que nos faz transformar dias após dias em filhos de Deus. Por quê? Por que dia após dia? Porque nós seremos transformados mediante o arrebatamento ou na ressurreição, se tivermos mortos, como Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? Então, enfim, o poder de Deus está dentro de nós para nos transformar todos os dias em filho de Deus, ou seja,
criaturas, não apenas, mas filhos, parecidos com Cristo. Inclusive a palavra cristão quer dizer também pequenos cristos, né? Na verdade, imitadores de Cristo. E é o Espírito Santo em nós, é esse poder que lá fala em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Por que serem feitos? Porque eu e você, nós não temos condições alguma de nós sermos feitos filhos de Deus por nossa vontade humana e por nenhuma competência humana, por mais que possamos buscar ou tê-las naturalmente. Somente o poder de Deus pode fazer nós sermos transformados dia após dia em filho de Deus, vencer nas nossas vidas deformações. E aqui no versículo 22 ele começa a falar sobre o fruto do Espírito, né? E nós vemos aqui, e ele começa a falar caridade, que é a mesma coisa, a palavra grega quer dizer amor, né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei, ou seja, contra essas coisas não há imposição, não há ordem contra ela, ou seja, não há julgamento contra essas coisas, porque essas coisas se manifesta característica de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito. Os dons do Espírito eles são fundamentais também à igreja, porque através dos dons do Espírito as pessoas ficam sabendo do poder de Deus e as pessoas são atraídas ao Evangelho, principalmente por causa dos dons do Espírito Santo. Mas os frutos do Espírito Santo, eles demonstram em nós as características de Jesus Cristo. Amém? O fruto manifesta o poder de Deus, mas o poder pode vir usar e eu continuar sendo aquele deformado que eu sou. Mas se o fruto do Espírito estiver na minha vida e procurar cada vez mais manifestar na minha, na tua vida, nas nossas vidas, por mais deformados que nós sejamos, nós seremos transformados, dia após dia, mais próximo de um discípulo de Jesus Cristo. Porque, antigamente, como o Paulo falou mesmo, o Paulo falou que sede meus imitadores como eu sou, mas hoje, do jeito que as coisas andam, está meio difícil, não é? Você falar, seja meu imitador, não está? Você vê tantos grandes líderes, onde há muitos escândalos, que você pode falar, a palavra dele é boa, mas eu não vou imitá-lo porque tem isso, que não é legal. Enfim, nós entramos em muitos choques de opiniões e controvérsias, quando a gente vê muitos modelos. Mas enfim, o fruto do Espírito em nós, ele vai nos ajudar a sermos mais parecidos com o perfil do discípulo de Jesus, a sermos de fato discípulo de Jesus. Amém? Por isso nós como igreja precisamos não só dos dons do Espírito Santo, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, mas precisamos do fruto do Espírito. E o fruto depende o quê? Da árvore produzir. E quem produz em nós, dentro dessa árvore, é o Espírito Santo de Deus. Eu não quero falar sobre todos os frutos, todas as características do fruto do Espírito, melhor dizendo. Eu quero falar sobre uma. Todas são muito importantes, tá? Mas eu quero destacar uma, chamada domínio próprio, né? Justamente aqui no versículo 22, quando fala fé, mansidão, temperança, autocontrole ou domínio próprio é a mesma palavra, é o mesmo, são palavras distintas, mas é o mesmo significado, são semelhantes. A palavra domínio próprio, no grego, é egrekrateia, que quer dizer autocontrole. Paulo utilizou primeiro essa palavra, ao utilizar assim o sentido do autocontrole dos domínios sexuais, como uma disciplina no seu próprio corpo, mas ela também foi usada em amplo sentido. E o autocontrole, ou domínio próprio, ou temperança, é um fruto do Espírito que nos dará melhor qualidade de vida. Por quê? Grandes problemas nossos, conosco mesmo, são causados pela ausência, muitas vezes, da temperança, ou do autocontrole ou do domínio próprio. Vou citar alguns exemplos aqui, pode ter acontecido comigo, com você ou com alguém que você já viu na vida. Se não se aplica a nós, se aplica a alguém que você já viu, então, né, vai nos ensinar de alguma forma. Problemas financeiros, todos nós podemos ter. Ninguém está livre de ficar desempregado. Então, uma pessoa que tem uma renda X, ela exerce o seu orçamento conforme aquela renda. E de repente um desemprego, ele quebra todo o planejamento e o que acontece? Os problemas financeiros podem acontecer e ninguém está livre disso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, mas ninguém está livre disso. Mas enfim, mas muitas pessoas, até dentro da igreja, acabam se entrando em muitas dívidas. Por quê? Por falta do autocontrole. Porque afinal de contas,
Promoção é uma bênção, não é? Eu particularmente gosto muito de promoção. Eu não gosto de comprar uma coisa só, gosto de comprar 2, 3 e mais. Mas só que uma coisa, se nós não tivermos autocontrole e domínio próprio, temos um problema sério. Por quê? Aquilo que pode ser um aparentemente bênção pode tornar-se maldição. Eu trabalhei em banco 19 anos. Então falo com propriedade porque eu já gerenciei contas de evangélicos e não evangélicos, enfim. Mas enfim, eu já vi muitas pessoas, inclusive nós que também que somos evangélicos, pastores, presbíteros, já ministraram vários tipos de pessoas na igreja, enfim, com problemas do casamento, cujo foco principal, a origem era financeiro. E muitos deles estavam ligados ao consumismo, a pessoa não consegue gerenciar. Não estou dizendo não aproveitar a promoção, porque aproveitar a promoção é uma bênção, mas quando a pessoa perde o controle e começa a entrar por uma linha de gastos acima daquilo que ele ganha, ou do que ela ganha, e começa a entrar em dívidas, né? E muitas vezes fala, é o diabo. Não, é a falta de domínio próprio, é a falta de autocontrole. Então, esse é um exemplo que o autocontrole nos ajudará. Você pode aproveitar uma promoção, ser uma grande bênção, mas você vai, bom, eu posso aproveitar uma promoção, mas eu não posso comprar 10, posso comprar 5, 7, mas não posso comprar 50. Queria comprar a loja inteira, afinal de contas é uma delícia, né? Mas eu não posso comprar a loja inteira, porque senão esse saldo credor vai se transformar-se em um saldo devedor. Esse saldo devedor vai se transformar-se em uma bola de neve. Então o autocontrole nos ajudará. Eu não estou falando sobre o autocontrole, disciplina humana simplesmente, estou falando sobre o domínio próprio, o fruto do Espírito, ou seja, Deus nos dá esse fruto para que a gente possa nos ter esse equilíbrio, correto? Nos ajuda uma pessoa que não tem dívida, não vive melhor do que quem anda endividado? Claro que anda. Não estou falando sobre situações que a gente não prevê, desemprego, enfermidade, que não prevê, mas estou falando sobre domínios de coisas que a gente prevê e muitas vezes por falta de domínio próprio, a gente dá um passo maior do que a perna e vai lá e se arrebenta todo, atrapalha casamento, a vida espiritual fica abatida, porque a gente quando está com problema abate o nosso coração, abate a nossa vida. Então o domínio próprio nos ajudará a ter uma vida com melhor qualidade, ou não? Sim, com certeza. Então eu preciso... nós precisamos do domínio próprio. Outra situação. Existem fatos na minha e na tua vida que nos irritam ou não. Sempre tem situações que você, meu Deus, isso me tira do sério. Isso, mais isso me tira do sério. O diabo sabe, muitas vezes nós sabemos também. O domínio próprio vai nos ajudar a controlar esses aspectos que nós temos de mais vulnerabilidade, que são os nossos aspectos, estão ligados até ao nosso mapa mental e comportamental. O domínio próprio, ele não vai fazer com que você domine tudo isso, mas o Espírito Santo vai te ajudar a você entender melhor as tuas próprias características temperamental, né? E conduzir você ao teu equilíbrio. Por quê? Falando já sobre a falta de autocontrole, muitos problemas que acontecem no casamento, agora falando não de aspecto financeiro, que nós já falamos aqui. Quantas pessoas, às vezes quando menos percebe, falam, o que acontece? Geram mágoas, tristezas e feridas, e sangramentos e hemorragias da alma. Então se a gente consegue se conter mais, até porque quando a gente vai falar quando a gente está nervoso, como até o bispo fala, o pastor Lucas sempre fala isso também, quando a gente vai falar aquilo que a gente está nervoso, a gente acaba falando aquilo que não deve. Ou está no nosso emocional, a gente fala depois, meu Deus, o que eu fui falar? Não quer dizer que você nunca vai falar, irmãos, todos nós somos sujeitos a erros, e todos nós temos nossos deslizes, e muitas vezes são grandes, não são pequenos, mas o domínio próprio, ele nos ajudará a ter uma vida de melhor qualidade. Amém? Então, se nós pudermos controlar aquilo que nós falamos, lá em Tiago 3, todo mundo conhece esse texto. É o texto que fala sobre o quê? Não é pizza? Não é pizza, é língua. Lá Tiago 3 fala o seguinte lá: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme para onde quer que vá, à vontade daqueles que a governam. Assim também a língua, um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, com a nossa boca, pela falta de autocontrole, a gente pode destruir o nosso casamento. Não só isso. Muitas confusões que teve nas igrejas, não estou falando na nossa, mas em todas as igrejas, em todas as épocas, está envolvido diretamente também a falta de autocontrole. E nesse daí inclui-se todos esses escalões da igreja, porque ele vai arrastando, e a falta de autocontrole, ele leva as pessoas o quê? Ao descontrole. E uma pessoa descontrolada, no caso aqui da língua, ela fala aquilo que está no seu nervosismo. Ele vai falando, vai buscando, e habilita também o espírito de condenação. A Bíblia fala que nós lemos aqui sobre o inferno, sobre uma pequena faísca que pode incendiar um bosque. Fala sobre o exemplo de um cavalo que, pelo cabresto, se consegue segurar. Então, se nós pedimos a Deus, Senhor, dá-nos autocontrole, eu vou ter menos problemas com as minhas falas, eu vou ter menos problemas com aquilo que de gerenciar a minha, mas eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar sem falar, isso me irrita. A gente sabe que tem coisas que a gente fica indignado, ou não? Fica, de fato fica. E tem coisas que de fato precisamos falar. Mas tem coisas, se nós falarmos, nós estaremos o quê? Acendendo um fogo numa floresta. Então o domínio próprio nos ajuda? Nos ajuda, irmãos, até livrarmos da condenação. Porque uma palavra lançada é uma flecha lançada. A gente não pega mais. Falou e não foi bem isso que eu quis dizer, até que a gente querer consertar, já era. Que Deus nos ajude. Então nós precisamos de domínio próprio. Precisamos desse fruto bendito do Espírito Santo. Lá em Provérbios 25, 28, diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quem escreveu isso foi o rei Salomão. Vou repetir esse texto. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Então, uma cidade derrubada, sem muro, o que acontece? Não tem proteção. Qualquer saqueador entra e sai a qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar e sair, porque não tem muros, não tem proteção. E o rei aqui fala o seguinte: assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Então a gente vê é muito comum a gente ver pessoas, meu Deus, essa pessoa eu não posso, mexer com ela porque eu já conheço. De conviver com as pessoas, a gente conhece o perfil, conhece o temperamento, ou não. Você conhece o temperamento das pessoas, na família, no serviço. Quanto mais tempo você convive junto, te dá mais facilidade de você traçar o teu mapa mental do comportamento daquela pessoa. Bom, eu sei que essa pessoa se irrita, você não vai gostar, isso é bem assim. Você vai aprender a lidar com as pessoas, mas nós precisamos cuidar de nós. Meu Deus, será se eu sou essa pessoa descontrolada, que estou na igreja 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, tenho até uma carteirinha, mas não sei me controlar? Precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-me esse fruto do Espírito. Por quê? Porque você precisa ver melhor, eu preciso ver melhor. Ou não precisa ver melhor? O autocontrole vai te ajudar ou não? Agora vamos pensar um pouco. É uma coisa que a gente faz muito pouco, pensar. É verdade ou não, irmãos? É verdade, crente pensa pouco. O que adianta ter uma vida cheia do Espírito Santo se eu não consigo dominar as minhas próprias paixões, o meu próprio eu, o meu próprio comportamento? Uma hora mais cedo ou mais tarde eu vou me esvaziar e vou me tornar, meu Deus, o que estou ficando? Então eu posso ser cheio do Espírito Santo e posso também, Senhor, ter o domínio próprio, o controle. Eu já convivi com pessoas que eram cheias do Espírito Santo, mas pela falta de autocontrole, perderam muitas coisas, perderam até a unção. Eu conheci um rapaz, o nome dele era
não vou falar o nome, né? Mas ele não está me ouvindo. Há muitos anos, 20 anos atrás, era muito usado por Deus em profecia. Deus o usava poderosamente. Se envolveu em algumas questões e foi uma pena. Aquele irmão que era tão usado por Deus, e muitos outros que eu vi, perder toda a unção que Deus deu a ele, começando por um caminho de um descontrole emocional. Então muitas pessoas, não adianta simplesmente nós se enchermos do Espírito Santo, precisamos se enchermos e mantermos essa presença de Deus em nós. Mas como o bispo mesmo fala, a palavra, o Espírito é pneuma. Pneuma em grego quer dizer sopro, respiro, é um ar. Então nós não estamos cheios do Espírito Santo todo instante, precisamos estar o quê? Buscando a presença de Deus sempre. Mas o descontrole emocional, o descontrole de uma forma geral, são áreas da nossa vida, como nós vemos aqui, como uma cidade derrubada sem muro, sem um homem que não pode conter o seu espírito. Da mesma forma que eu me enchi do Espírito, eu posso estar daqui segundos vazio, porque a minha cidade não tem muro. Então veja a importância de nós buscarmos o domínio próprio. Isso a gente vê, essa questão de falta de domínio próprio, não é só nos membros das igrejas, não, você vê nas altas lideranças das igrejas, você vê debate, você vê acusações no YouTube, nos Facebook e tantas coisas mais aí, se degradando. O fruto do espírito autocontrole é um dos que mais demonstra a característica de uma maturidade cristã. Sabia disso? O fruto do espírito, existem outros também, mas um dos que mais demonstram característica de uma maturidade cristã, não é o tempo de 50 anos de igreja, não, irmãos. Nem 20 anos, nem anel de pastor, nem carteirinha. O autocontrole, o domínio próprio, ele demonstra, ele manifesta característica de uma pessoa adulta, madura espiritualmente. E qual que é o problema de não ser maduro espiritualmente? Paulo fala lá em Efésios 4, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Então nós precisamos desse fruto do Espírito, domínio próprio. Amém? Então Salomão declara tudo isso. Alguns exemplos aqui de pessoas que agiram com domínio próprio. Lá em Gênesis 13, do 5 ao 8, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que podiam habitar juntos, não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos nós somos, né? Então nessa parte aqui nós vemos o seguinte, né? Cresceu o rebanho de Ló, cresceu o rebanho de Abrão, que ainda não era Abraão, e os pastores de cada um deles começaram a discutir, a brigar, né? E Abrão aqui com muita sabedoria e bom senso, e também autocontrole, porque afinal de contas o seu sobrinho era próximo por causa dele, porque afinal de contas ele o levou e foi aí instruindo, ensinando o seu sobrinho, né? E aí ele também agiu com autocontrole, entre muitas outras coisas, razão e discernimento, ele também age com autocontrole. E nesse momento aqui nós vemos que ele deixa Ló escolher, e Ló escolhe a melhor parte, aparentemente, as campinas verdes lá, entre Sodoma e Gomorra. E a parte que Abraão ficou não era a parte muito interessante, lá tinha deserto também. Mas Deus o recompensou por ele ter sido um homem que conseguiu conter o seu espírito. Ele poderia, mas eu escolho primeiro, afinal de contas eu sou o patriarca da família, eu sou o mais velho. Ele deixou o seu sobrinho escolher primeiro. E ficou com ele, ou seja, quem escolhe em segundo, fica com a segunda opção. Quem escolhe primeiro tem a oportunidade de escolher a melhor opção. Abrão teve domínio próprio. Entre muitas e muitas outras vezes que demonstram aí, nós vemos aqui. Ele poderia ter ficado nervoso, ele poderia ter estabelecido algum tipo de lei, mas ele deixou que o seu sobrinho escolhesse. E ele falou assim: olha, é bom que a gente não tenha contenda, afinal de contas, o rebanho se multiplicou, o número de pastores se multiplicou, não é bom que nós vivamos em contenda, que nós somos irmãos, nós somos parentes. Ele age lá com o domínio próprio, ele age lá com inteligência, ele age com discernimento e age com o domínio próprio. Então nós vemos que o domínio próprio ele é importante. Outro exemplo aqui,
Segundo Samuel 16, esse texto inclusive foi palavra profética na nossa igreja, há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente qual foi o ano. Segundo Samuel 16, versículo 10 em diante, diz assim. Vamos ler do versículo 9. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoou esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e eu lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa. Amaldiçoa Davi. Quem, pois, dirá, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai, a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda esse filho de Gemini, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, ou para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a maldição desse dia. Então esse é um texto que também é conhecido dos irmãos, né? Davi estava saindo de Jerusalém, por causa da rebelião que o seu filho Absalão tinha feito contra ele, e quando ele passa por alguns lugares, ele encontra alguns descendentes de Saul, que entre eles Simei, que começa a atacar pedra e amaldiçoá-lo, sendo ele rei, e começa a xingá-lo, amaldiçoar, chamando ele de homem de sangue, homem sanguinário, enfim, começa a amaldiçoar o rei. Ele poderia ser morto apedrejado, aquele homem lá. Mas Davi entendeu, é um momento difícil que eu estou passando, é um momento de luta. Se meu próprio filho está contra mim, agora esse daí. Então ele entendeu, se o Senhor disse para ele amaldiçoar, deixa que amaldiçoe. Se o Senhor permitiu isso, deixa. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição, me pagará com bem a maldição desse dia. Esse texto foi palavra profética da nossa igreja, não lembro qual foi o ano, mas foi uma grande bênção também. Então Davi estava vivendo num momento de adversidade, ou não? Ele era rei, perseguido agora pelo seu próprio filho, e quando passa nas regiões lá, ele vê agora alguns descendentes de Saul, parentes de Saul, melhor dizendo, amaldiçoando o rei, tacando pedra, andando, o rei andando, e o vira-lata lá, andando, correndo e amaldiçoando, tacando pedra. Aí, Abissai, filho de Zeruia, falou: deixa que eu passe na frente e arranque a cabeça desse cão morto. Davi falou: não, deixa. Se Deus permitiu isso, até o meu filho está contra mim, deixa. Então nós vemos que Davi, ele agiu aqui com muito autocontrole. Afinal de contas, ele poderia. Não vou permitir que esse vira-lata miserável fique me amaldiçoando, eu sou rei. Mas ele permitiu isso e falou: se o Senhor permitiu isso, se o Senhor deu esse dia de luta para mim, eu vou viver essa luta, eu vou viver essa dor, mas o Senhor que vai transformar essa maldição em bênção. Então ele descansa em Deus nesse momento aqui, e tanto é que depois quando ele volta de novo para Jerusalém, esse imbecil aqui age com sabedoria e pede perdão, e é poupado de fato. Então nós vemos aqui que Davi agiu com autocontrole, amém? Então nós precisamos de fato buscar o autocontrole em tudo. Nós falamos aqui autocontrole da vida financeira, falamos aqui sobre as nossas falas, aqui está referindo sobre o nosso comportamento, sobre o nosso temperamento. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então precisamos também ter autocontrole na nossa mente. Embora o nosso maior campo de batalha é a mente, mas precisamos também, meu Deus, está uma turbulência aqui, senhor. Estou a milhão aqui, tá? O quadricor aqui está rápido, está demais. Muitas lutas, muita coisa, muitas falas, mas Senhor, tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Então, Senhor, traz um lugar agora, tudo que está deturpado, tudo que está aí atingido. Porque o diabo atinge a nossa mente, ou não, irmãos? Nunca me atingiu, pastor. Claro que atinge, irmãos, com seta, mau pensamento. Se você nunca leu o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, leia, porque é uma grande verdade. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, muitas vezes vem pensamentos ruins, mas opa, como você vai clamar a palavra de Deus. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Irmão, eu vou terminar antes das 9h30, tá? Já vamos pôr pijaminha. Pantufa, pastor Lucas Pantufa.
1 Pedro 1, do 13 ao 16, diz assim: Portanto, cingindo os lombos, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vos santo em toda a vossa maneira de viver. Pois que está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos ler em Filipenses 4, do 8 ao 9. Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. O que também aprendesse, recebesse e ouvisse, e visse em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Então, a melhor forma da gente controlar a nossa vida através do fruto do Espírito, domínio próprio, também é colocar o nosso coração, a nossa mente, como Paulo recomendou aqui à igreja de Filipenses. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisto pensai, ou seja, coloque a tua mente nessas coisas. E o Deus da paz, quando Paulo falou Deus da paz, ele quis dizer o Deus Todo-Poderoso e o Deus que manifesta o Shalom Adonai, a paz do Senhor, uma paz diferenciada, será convosco. Quando a gente exercita a nossa mente em pensar nas coisas que são de Deus. A gente fala domínio próprio, mas o que tem de cristãos, que os irmãos sabem disso, viciado em pornografia, que a mulher não sabe às vezes, a mulher às vezes não sabe, está dormindo e o bichinho está lá, na televisão da internet. Ah, pastor, isso não existe? Nas igrejas existe sim ou não, irmãos? Existe mulher também viciada em pornografia, mas a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, então precisamos do domínio próprio. O domínio próprio vai nos ajudar a ter uma vida melhor, conosco mesmo, com Deus e com os irmãos. Nós precisamos do domínio próprio, afinal de contas nós não sabemos quantos anos de vida nós vamos viver nessa terra, e quais os problemas que nós iremos enfrentar em todas as escalas, familiar, ministerial, profissional, saúde, com a nossa família, enfim. Então nós precisamos de fato do fruto do Espírito, e precisamos também, entre eles, o domínio próprio em nossas vidas. Precisamos, irmãos, para o nosso próprio bem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Já vai pensar aí, meu Deus, qual que é a tua área que você consegue, que é menos controlável? Às vezes é o pensamento, às vezes você não consegue suportar algumas coisas. Todos nós temos na nossa vida os nossos pontos obscuros, onde a nossa área de controle é mais difícil. Todos nós temos. Às vezes é 1, 2, 3 áreas, às vezes é uma área só. Enfim, não precisa o teu irmão saber. Você precisa saber e orar a Deus. Vamos pedir a Deus graça. Por quê? Porque Satanás ele entra muitas vezes através do descontrole. Vou ler novamente Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Semana que vem nós teremos jejum contra todo o mal. Veja bem, a gente vai jejuar contra todo o mal, mas se a nossa vida, se os muros, se a cidade for sem muro, qual proteção que existe? Então nós precisamos fechar essas brechas aí. Precisamos pedir, Senhor, dá-me autocontrole. Todos nós já erramos muitas vezes, ou poucas vezes, enfim. Mas vamos colocar diante de Deus, Deus sabe de tudo. Amém? Senhor, nós colocamos diante da nossa vida, o Senhor sabe o nosso temperamento, o Senhor conhece também as nossas deformações, que eu te peço, nos livra delas. O Senhor conhece, meu Deus, aquilo que nos irrita, nos entristece, aquilo que nós não conseguimos administrar, aquilo que nós temos dificuldade de tolerar. O Senhor conhece o nosso nível de tolerância com todas as coisas, que muitas vezes em alguma área ele é grande, e às vezes em outra área ele é muito pequeno. Meu Deus, nos ajuda, dai-nos temperança, dai-nos o domínio próprio, meu Deus, dai-nos o fruto do Espírito, Senhor, manifesta em nós, na nossa vida,
Trabalhe em nós para produzir em nós o autocontrole, Senhor. Nos ajuda para que possamos ter uma vida melhor diante de Ti. Uma vida melhor, Senhor, com as pessoas que nós relacionamos na igreja, no trabalho. Ter uma vida melhor, Senhor, com domínio próprio, as coisas serão melhores da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Sabemos quantas pessoas, meu Deus, perderam comunhão, amizade, ministério, por causa da falta de autocontrole, por causa do descontrole emocional. Entrou palavras, entrou atitude, entrou adultério, entrou prostituição, não conseguiu controlar o comportamento, os temperamentos. Meu Deus, guarda a nossa vida. Dá-nos, Senhor, o fruto do Espírito, todos eles, produz em nós, meu Deus, sobretudo o autocontrole. Nos ajuda, meu Deus, a vencer, meu Deus, os nossos descontroles emocionais, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos gestos, aquilo que muitas vezes nos irrita e pode ser uma porta aberta para o diabo, pode ser, meu Deus, uma cidade sem muro. Ajuda a nossa família, a nossa casa também, Senhor. Aquilo que nós vemos nos nossos familiares, meu Deus, que é um descontrole em alguma área. Meu Deus, ajuda a nossa família. Ajuda o nosso coração, meu Deus, nos fortalece. Meu Deus, hoje o Senhor está nos ensinando, está me ensinando sobre isso. Meu Deus querido, não queremos apenas saber de cor, mas que na hora, Senhor, que vem a luta, a tempestade, o domínio próprio possa estar na nossa vida de fato, meu Deus. Quando vier a tentação, a tempestade, quando vier a gritaria, quando vier o momento que nós podemos agir com a obra da carne, que venha, Senhor, ser manifestado na nossa vida o domínio próprio, o autocontrole, a temperança, meu Deus, no nosso trabalho, no nosso pensamento, nos nossos olhos, nas nossas mãos, no nosso coração, nos nossos lábios, nos nossos ouvidos. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, produz em nós. Nós não temos como comprar, nós não temos, meu Deus, como fazer, mas nos ajuda, dá-nos essa disciplina espiritual, dá-nos a temperança, dá-nos o domínio próprio, dá-nos, Senhor, o autocontrole, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, Senhor, mas dá-nos, Senhor, essa maturidade espiritual. Dá-nos autocontrole conosco mesmo, com nossos irmãos, com nossa família, com nossos colegas, com aquelas pessoas que nos irritam no trânsito, meu Deus, com as inimizades. Dá-nos a Tua graça, não para tolerarmos o pecado, mas para agirmos da maneira certa, na hora certa, no momento certo. Espírito Santo, nos ajuda a controlar a nossa natureza, pelo fruto do Teu Espírito. Senhor, domine em nós, meu Deus, que não venha a carne dominar, porque as obras da carne já foram mortificadas em Cristo Jesus. Nos ajuda todos os dias a crucificar a nossa carne, Senhor. Viva em nós pelo Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.